to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é mostrar para vocês que esse pessoal conhecido por reconhecer e resistir, mais conhecido como isso, com essas terminologias, que eu sou contrário, eu chamo de reconhecer e confundir, eles cada vez mais avançam em suas agendas modernistas, suas agendas anticatólicas, suas agendas, digamos assim, contrárias à sã doutrina de um modo geral. Por isso que eu chamo de reconhecer e confundir, ou seja, eles reconhecem os falsos papas como verdadeiros papas, reconhecem que eles são apóstatas, reconhecem que a hierarquia, de um modo geral, são heréticas, promovem falsos ensinamentos e dizem, entre aspas, que são contra isso, que se opõem a isso, que resistem a isso, mas isso é mentira. E eu vou mostrar aqui para vocês, de forma prática, que isso de fato é uma mentira, não se trata da verdade. Eles apenas confundem as pessoas que buscam a verdade. O exemplo que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, por exemplo. O Centro Dom Bosco promove obra de autor homossexual, que é esse autor aqui, denominado de Oscar Wilde. E vocês vão perceber as artimanhas desse pessoal com esse tipo de literatura. Eu não sei qual é o limite desse pessoal, porque há um limite para você querer, digamos assim, promover certas coisas e tirar vantagens. Há um limite. Só que para esse pessoal parece que não há limites. Vamos aqui adiantar para entrarmos propriamente aqui no tema. Vamos lá então. Abrir aqui só para vocês terem uma ideia. A obra exatamente é essa aqui, do Centro Dom Bosco, que eles estão promovendo. Oscar Wilde no lançamento da semana. E continua. Um conto de profundo valor moral que ensinará às crianças a importância da caridade fraterna e da luta contra as más inclinações. Aí ele faz aqui um resumo geral, uma síntese, né, sobre qual é o livro, e vocês leem aí, eu vou deixar na descrição do vídeo toda a informação que eu vou compartilhando aqui com vocês. O livro é esse aqui que eles estão promovendo, está aqui, uma obra de Oscar Wilde. Olha o tipo de pessoa que vocês já começam a enxergar pela própria imagem aqui do autor. Vamos passando aqui, ó. Como ensinar seus filhos sobre o mal da vaidade. Avança, tá aqui, ó, ricamente ilustrado. Trata-se aqui, ó, o Menino Estrela. É até um tema interessante, né, para esse tempo atual. Sobretudo esse tempo aí que tá vendo aí, essas denúncias aí das estrelas de Hollywood, das estrelas aí desse mundo aí pop, dessas músicas aí promovidas aí pelo sistema. Desses cantores aí norte-americanos aí, que eu não vou aqui entrar em detalhe, que vocês, penso que vocês já têm informação. Tá aqui, valor moral, tal, isso, aquilo, outro. Tá aqui, R$ 49,90 com frete grátis. Porque parece que para esse pessoal do Centro Dom Bosco, a vida dos santos, a história dos santos, não é suficiente. Tem que trazer uma obra de um homossexual. E a gente vai ver aqui que tem, digamos assim, aliás,
é bastante obscuro aqui, esse tipo de coisa, eu vou mostrar para vocês. Vou primeiro mostrar aqui um vídeo, que é esse aqui, ó. Deixa me ver, tá aqui. Esse vídeo aqui, ó. Jornais vazam áudio sobre o braço direito do Papa Francisco, que é o Tútil, Victor Manuel Fernandes, que é esse autor, que é esse aqui, que hoje é prefeito, né, lá do Dicastério da Fé. É complicado, pessoal. Aí esse vídeo aqui é interessante porque ele faz uma denúncia, né, de quem é, como que é conhecido no meio católico, modernista, o Tútil, que é o Victor Manuel Fernandes. É um vídeo até interessante do ponto de vista da denúncia. Mas a gente vai perceber que o papel aqui não é exatamente denunciar. Depois vocês vão perceber por quê. Tá aqui, nesse vídeo, ele mostra aqui que, depois ele mostra, que realmente vazou um áudio dando informações de quem é esse Tútil Fernandes. E quem fala é um padre, Rodrigo Vasquez. E esse padre afirma que o Tútil, ele é um homossexual, ele é um gay, e que é totalmente contrário à doutrina de sempre, ou seja, não segue a doutrina de sempre. Isso está aqui no próprio vídeo promovido feito pelo Centro Dom Bosco, que é exatamente esse vídeo aqui. Tá aqui, bonitinho o vídeo, ó, dividido em capítulos, tudo isso, aquilo, outro. Porque os modernistas, ao contrário da gente, católico, chamado sede vacantista atualmente, a gente não tem recurso porque o objetivo da gente é levar a verdade. Não é promover literatura de autores homossexuais, gays e que é contrário a essa doutrina. Então eles têm bastante recurso, ó. Videozinho bem bonitinho, bem feitinho, tal, dividido em capítulos, aqui, aquela coisa toda. Esse vídeo aqui é exatamente esse aqui, só que aqui eu botei, né, estou assistindo já, e assisti boa parte. E detalhe que nesse livro aqui, Saname Cotupoca, é o Arte de Besar, sei lá se a pronúncia é essa, que é espanhol, né, sei lá, argentino, e ele faz uma denúncia aqui de quem é verdadeiramente esse indivíduo que está por trás aí do Dicastério da Fé, que chefia, que é o chefe. E o padre Rodrigo Vasquez afirma que ele é homossexual, ou seja, o Tútil é homossexual, fala mesmo, declaradamente. E a gente pensa que, por isso, o Centro Dom Bosco é contra autores homossexuais, pelo fato de suas obras, de um modo geral, serem contra a doutrina, ou, no mínimo, a gente colocar em dúvida. Deu para entender? Mas não é bem assim, como eu mostrei para vocês aqui no início. Está aqui, o Centro Dom Bosco está promovendo essa obra aqui de um autor homossexual, Oscar Wilde. Aí depois vocês assistam esse vídeo aqui, que eu pensei bem interessante, sobre esse indivíduo, o Tútil, que está por trás. E a gente vai perceber que parece que, ao invés de se opor ao Tútil, o Centro Dom Bosco resolveu agora abraçar as sugestões, promover obras de autores homossexuais. No caso aqui, do Oscar Wilde. Vamos ver quem é esse Oscar Wilde. Está aqui, esse indivíduo aqui, ó. Vou botar aqui no Wikipedia, mostra aqui e tal, eu não vou aqui entrar em detalhes, quem é sobre a vida dele como um todo, vou só mostrar aqui uma parte aqui que eu achei interessante, que é sobre esse indivíduo aqui. Tá aqui, ó. Olha que foto bem sugestiva. Wilde e Alfred Douglas. Quem é esse Alfred Douglas? Vamos ver. Lord Alfred Douglas foi um poeta e tradutor inglês, famoso por ter sido amigo íntimo e amante de Oscar Wilde. Muita da sua poesia inicial era de temática uraniana, embora mais tarde se tenha distanciado, sobretudo para se afastar da influência de Wilde, aquela coisa toda.
Mas vocês veem que esse autor, Wilde, tinha um amante, era um homossexual. Olha as imagens deles aqui. Bem sugestiva. Agora tem uma parte aqui que eu olhei nessa revista Cult aqui do UOL, que a gente já sabe a ideologia da revista. Tem uma parte aqui bem interessante que eu vou ler para vocês sobre Oscar Wilde. Ele fala o seguinte, abre aspas, durante seu acidentado julgamento, em 1895, Oscar Wilde negou sistematicamente sua vida homossexual. Mas, a partir do momento em que foi acuado com provas irrefutáveis, tomou a defesa do amor que praticava. Ao ser inquirido pela promotoria, Wilde respondeu com um dos textos mais corajosos e contundentes em defesa da prática homossexual. Esse amor é a grande afeição. Aqui é ele citando, né, a defesa dele. O texto que ele fez, como diz aqui, sem querido pela promotoria, Wilde respondeu com um dos textos mais corajosos e contundentes em defesa da prática homossexual. A partir de agora, eu vou ler para vocês esse texto do Oscar Wilde. Ele diz o seguinte, esse amor é a grande afeição de um homem mais velho por um homem mais jovem, como aquela que houve entre Davi e Jonathan, olha, mentindo, afirmando que Davi e Jonathan eram homossexuais. O amor que Platão tornou a base de sua filosofia. Mentira. Platão, na obra As Leis, afirma ser extremamente contra o homossexualismo. Está lá no livro das leis dele. E continua, né? O amor que se pode achar nos sonetos de Miguel Ângelo e Shakespeare. Tal amor é tão mal compreendido neste século que se admite descrevê-lo como o amor que não ousa dizer seu nome. Ele é bonito, é bom, é a mais nobre forma de afeição. Não há nada nele que seja antinatural. Ele é intelectual e repetidamente tem existido entre um homem mais velho e um homem mais novo, quando o mais velho tem o intelecto e o mais jovem tem toda a alegria, a esperança e o encanto da vida à sua frente. O mundo não compreende que seja assim, zomba dele e às vezes, por causa dele, coloca alguém no pelourinho. Fecha aspas. Olha só a visão do Oscar Wilde. Ele realmente afirmou que ele é homossexual. Vocês leem aqui, é interessante esse artigo aqui. E ele até mente acerca de Davi, né, acerca de Platão, e diz que não é antinatural. Mas é antinatural sim. Vamos ver aqui. Eu estou aqui diante dessa obra aqui, que eu baixei aqui, Catecismo, Grande Catecismo da Igreja Católica. Os católicos já conhecem isso, mas eu apenas vou mostrar para vocês que é antinatural e que a Igreja condena. Deixa-me ver aqui os quatro pecados que bradam ao céu. Ou seja, aqueles pecados que praticamente têm resposta de Deus de forma direta, que vai diretamente, bradam realmente ao céu, vai direto ao céu, e bradam por justiça, diretamente. Entre eles, está aqui os 4. Primeiro, o homicídio voluntário. Segundo, o pecado sexual contra a natureza. É a questão da homossexualidade, do homossexualismo. Deu para compreender? Ou seja, é sim contra a natureza. E como que o Centro Dom Bosco promove uma obra de um sujeito que, além de ser homossexual, defende com vigor e veemência, chegando ao ponto de afirmar que não é contra a natureza? Qual é o objetivo de vocês com isso, Centro Dom Bosco? Eu não vou aqui fazer especulações nem juízo temerário. Mas por que isso? Será que vale a pena tudo por dinheiro? E agora que vocês vão promover aí um evento que se chama Liga Cristo Rei, eu fico imaginando as crianças lá com a obra de vocês nessa Liga Cristo Rei, com essa obra aqui. Qual o objetivo dessa obra? Será que não há obras católicas, verdadeiramente católicas, de santos, que falem sobre o tema?
Será que a vida de alguns santos não é superior isso aqui? Que nem São Luís Gonzaga? Será? Qual é o objetivo? Promover uma obra de um homossexual. Será que vocês vão ter a cara de pau também de colocar um pouco da biografia do autor na obra? Para quando as crianças estiverem lendo, perguntar: papai, quem é o autor? Ele dizer: não, é um homossexual, foi um autor homossexual. Será que vocês vão fazer isso? Mostrar a verdade sobre o autor, como vocês trouxeram aqui sobre o Tútil? Ou vocês vão ficar escondendo? E vocês, pais? Vocês, mães? Será que vão tolerar isso aqui? Vão comprar essa obra para dar de presente ao filho de vocês? E vão levar os filhos de vocês para essa tal Liga Cristo Rei, esse evento aí, que eles promovem anualmente? Olha só a posição da criancinha aqui, bem sugestiva. O menino estrela. Olha só. Será que por trás dessa obra a criança lê? Será que também ali não está implícito algo para que ele se torne uma estrela? E por aí vai. Eu jamais vou ler uma obra dessa para um filho meu, de um autor desse. Olha só. E por aí vai. É isso, pessoal. Vocês têm que, nós católicos, temos que ficar extremamente vigilantes sobre esse tipo de coisa. Por isso que eu afirmo que esse pessoal não é do reconhecer e resistir. É do reconhecer e confundir, confunde a mente das pessoas. Estou aqui só passando aqui para vocês perceberem qual é a intenção disso. Aqui é a obra que eles querem, estão promovendo com frete grátis e tudo. R$ 49,90, R$50 para vocês lerem para os filhos de vocês, porque para eles, o Centro Dom Bosco, com as obras dos santos, a vida dos santos não é suficiente. Tem que trazer uma obra de um autor homossexual. Aí eu fico pensando qual é o objetivo desse pessoal que criticaram tanto, fizeram até um vídeo até interessante sobre o Tútil, sobretudo mostrando, condenando a questão dele, do homossexualismo, e defender isso, e agora estão promovendo uma obra, ou seja, são tudo farinha do mesmo saco. Na verdade, eles de fato não são contra, eles apenas aparentam ser contra, aparentam resistir, mas na verdade eles estão ali enganando, confundindo as pessoas. Prova é isso aqui. Tudo isso aqui, pessoal, vou deixar na descrição do vídeo e vocês leiam, assim, algumas coisas, que é bastante interessante. Mas eu apenas estou utilizando isso aqui como fundamentação, para mostrar o quão perverso está sendo agora esse Centro Dom Bosco, ao promover esse tipo de obra, a obra de um autor homossexual. Ficou bem claro? Por quê? Porque ele critica aqui, nesse vídeo, que nessa obra aqui, do Tútil, que é o Vítor Manuel Fernandes, diz que nessa obra tem 313 vezes a palavra beijo e mais de 25 vezes a palavra sexo. Aí eu pergunto, e depois fala aqui, ainda faz uma crítica dizendo que outras palavras como Jesus, Maria, pecado, inferno, tem poucas vezes, se eu não me engano, 10 vezes, eu não me recordo. Aí eu pergunto aqui também, nessa obra aqui, explicitamente nessa obra, o menino estrela, quantas vezes tem a palavra Cristo, Maria, castidade, santidade, céu, inferno, quantas vezes tem? E aí, qual vai ser a defesa de vocês? É isso, pessoal, eu penso que dá para, até aqui, deu para compreender a razão de eu estar fazendo esse vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem todos com Deus. Lembrando que o fim de nossas ações,
tudo que a gente for fazer, a nossa finalidade é a glória de Deus e o bem das almas. E não esquecendo que nosso objetivo aqui é conhecer, amar e servir a Deus. É isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.